conversando com você que você está em todas as redes sociais, aí o negócio do... Vocês também caíram, na casca de banana, né? Ou não? Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos do Pânico. Parabéns aí, Léo Siqueira, pela trajetória. Obrigado. Não conhecia aí, muito meritório e fico feliz com isso. Obrigado. Agora, não é que nós caímos de uma casca de banana. Basicamente, a esquerda ela tem todos os meios para poder se criar uma narrativa. E é muito fácil criar uma narrativa. Basta você pegar alguns influenciadores do TikTok, que são formados em opinião, colocá-los para poder denegrir, mudar, de fato, o que está acontecendo, algumas páginas de fofoca, pegar falas sem contexto e pronto, você tem uma narrativa extremamente criada. Esclarecendo, Emílio, e para todos, o primeiro ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Mas, Nicolas, por que então você não assinou a PEC? Porque a PEC não diz respeito a isso. Ela impõe uma escala de 4x3, onde ela não vê, inclusive, os impactos socioeconômicos disso. Ontem, a propositora dessa PEC respondeu que não tinha o impacto econômico, financeiro, socioeconômico disso para o Brasil. E eu não vou ser irresponsável de simplesmente por pressão de uma medida populista que, no fim das contas, gera desemprego, gera inflação e que eu sei que, na ponta da linha, quem vai sofrer é o mais pobre, simplesmente assinar isso sem nenhum tipo de responsabilidade. O que eu sou a favor é de uma flexibilização, inclusive, sou o contrário a diversos pontos da própria CLT, que teve como inspiração a Carta del Lavoro, né, do verdadeiro fascista Benedito Mussolini, e que a esquerda sempre exaltou, e agora as pessoas estão percebendo, não tanto, mas estão começando a perceber que, na verdade, quem é explorado é o trabalhador e o empresário pelo Estado, que o trabalhador ganha seus R$ 1.400, o empresário que se arrisca para lucrar e daqui a 10, 20 anos ele quebra, enquanto isso o Estado, que nada te devolve, tem aí explorado a todos. Então esse é o meu ponto. Eu expliquei isso, obviamente recebi algumas críticas, o que não é sinônimo de que eu esteja errado, mas o meu vídeo, por exemplo, bateu quase 20 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas, mostrando que quando você tem uma seriedade, Emílio, para poder tratar a respeito do tema, as pessoas te compreendem. Porque seria extremamente irresponsável eu, por exemplo, fazer uma PEC dizendo vamos aumentar o salário mínimo em 10 vezes, vamos reduzir a carga horária para 20 horas semanais, mas quais são os impactos disso? E a esquerda, ela gera narrativas em todo o aspecto, porque sabe que ela está perdendo a comunicação com a classe trabalhadora mais humilde. Então fez essa proposta alucinante, que inclusive tem um erro de matemática de ensino fundamental, colocando como se 8 vezes 4 fosse 36, e estão literalmente desesperados para poder atrair a atenção dessas pessoas. Mas então, pode perguntar. Mas o Nicolas... Eu vou fazer um break só para a rede de rádio, a gente está com o Nicolas aqui, entra no Instagram, Nicolas Ferreira, ele está conversando com a gente direto de Brasília sobre esse assunto que está todo mundo comentando nas redes. Vai lá, Reginaldinho, já já a gente volta, hein? Pois não, continuamos na plataforma. Manda lá. Mas, ô Nicolas, qual que é o objetivo da esquerda? Porque eles sabem o impacto econômico que isso vai causar. Qual é o objetivo, além de fomentar a guerra de classe? É só isso, que é o patrão contra o pobre, ou tem algum outro objetivo a mais? Olha, eu posso dizer que o impacto financeiro disso, eu inclusive estou aqui com um estudo feito pela FIENG, do Flávio Rospel, que mostra todo o impacto socioeconômico disso daqui. E mostra, por exemplo, para o Brasil, numa redução, por exemplo, da carga para 36 horas, por exemplo, o impacto disso é uma perda de 38 bilhões por semana, e para Minas Gerais, por exemplo, 3,6 bilhões. Ou seja, todos esses impactos, as consequências negativas, elas irão ocorrer. Só que sempre a esquerda ela nunca assume a responsabilidade disso. E o que as pessoas precisam compreender é, como diz Ayn Rand, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. E é claro, a esquerda tem perdido a comunicação com a classe, né, trabalhadora mais comum e brinca com o sentimento dessas pessoas, prometendo uma impossibilidade que, no fim das contas, só vai gerar pobreza. Eu quero lembrar aqui de alguns casos, por exemplo, na reforma trabalhista, que foi feita pelo Temer, houve diversas manifestações da esquerda, fora Temer, colocando ele como o inimigo do trabalhador, e no fim das contas o que gerou? Uma maior flexibilização, inclusive, dos novos tipos, né, de trabalho, como por exemplo o home office, mas eles fizeram uma narrativa absurda. Você tem em 2013 a PEC das domésticas, que da mesma forma, toda a mídia, toda a esquerda acabou
com quem votou contrário. Inclusive, um dos que votou contrário foi Jair Bolsonaro, tomou pancada até falar chega, e 10 anos depois, o que aconteceu? Resultado: 75% das domésticas viraram diaristas, perderam a sua estabilidade e carteira assinada, ou seja, a esquerda não assume a culpa disso. Em Seattle, agora, em 2022, também, mais uma vez, pela esquerda, colocou ali o aumento de $26 por hora de todos os trabalhadores de aplicativo. O que aconteceu? O resultado disso? Redução de de 300 mil menos pedidos na plataforma e uma geração de desemprego. Ou seja, a esquerda ela sempre te oferece um paraíso e, na verdade, te entrega um inferno. E deixar aqui um ponto interessante. Agradecer à esquerda por me colocar como se eu fosse o culpado por todas as coisas do Brasil. E ignoram, por exemplo, que a produtividade do brasileiro ela é muito baixa, não porque o brasileiro é preguiçoso ou porque ele é inerte, é porque nós temos todo um contexto brasileiro que faz com que a produtividade caia, como, por exemplo, a insegurança. Hoje o trabalhador ele é roubado com o celular, por exemplo, na fila para o ônibus, do ponto de ônibus, e ele tem que arcar com aquilo. E esse dinheiro vai sair de onde? Dele, ele tem que pagar em 12 vezes. Você tem uma mobilidade urbana horrível, que faz com que a pessoa demore 1, 2, 3 horas para chegar no trabalho. Você tem uma educação precária, que não gera pessoas com uma boa qualificação de mão de obra. Então, eu trago uma reflexão para as pessoas, que foi isso que eu fiz no meu vídeo, de olhar para que existe todo um Estado que está acabando com a sua vida. Seja você de direita, de esquerda, hétero, homossexual, branco, negro, pobre ou rico. Porque todos são explorados pelo Estado. E por que esse pessoal de site de fofoca, pessoas, influenciadores, que estão colocando que, como se eu tivesse culpa do meu salário de 44 mil, porque não foi eu que estabeleci isso, e eles medem eu com a régua deles. Agora, olha só que interessante. Ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. Ou seja, eles levam propostas demagogas sem olhar as consequências disso, e quando a bomba estoura, a culpa é de qualquer um, menos deles mesmos. E para finalizar, na época da pandemia, lançaram um slogan: fica em casa, economia a gente vê depois, colocando uma confusão cognitiva como se a economia não fosse vida, mas a economia é vida. Imagina se o agro tivesse parado, não teria alimento. Imagina se o hospital tivesse parado, não teria, por exemplo, acesso à saúde. Ou seja, no fim das contas, foram quebrados diversos empregos, destruiu praticamente o Brasil economicamente, e a culpa foi de quem depois? Não foi da esquerda, foi do Bolsonaro. Só estou querendo deixar aqui bem claro para todos de que uma proposta feita pelo PSOL, que lá atrás, assim como o PT, foi contra o fim da contribuição sindical, que basicamente coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador e coloca menos dinheiro nos sindicatos, não foi apoiado pelo PT. Você tem o PT tendo um rombo de quase 8 bilhões nas estatais. Quem paga essa conta, no fim das contas, é o trabalhador. Tivemos a Lava Jato, que o resultado foi quase 5 milhões de desempregados. O resultado, quem falou a respeito disso? Ninguém. Ou seja, eu não cedo, Emílio e a todos, a pressão midiática, porque eu sei que eu nunca irei ser incoerente, irei simplesmente fazer algo populista para poder receber aplausos e elogios. Eu estou aqui para ser representante das pessoas, para poder falar as coisas de maneira clara, responsável, e não trazer PECs lacradoras para poder ter votos.